Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao PodTech. Estamos aqui na terceira Semana Nacional da Educação Profissional Tecnológica e mais uma vez estamos com um convidado especial. Eu gostaria de agradecer a presença do professor e mestre Wagner Schwaba, que é representante do Campo Ariquemes e está aqui para apresentar o projeto da Reitoria Cidades Inteligentes. Professor, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade, é um prazer participar desse momento aqui com vocês. Muito obrigado, professor. Você poderia falar para a gente sobre o projeto Cidades Inteligentes? Será um prazer. O projeto foi concebido com uma ideia do senador Confúcio Moura, né? Durante a pandemia ficou evidente a necessidade de serviços públicos eficientes e digitais. A pandemia deixou todo mundo em casa, então as pessoas não tinham mais acesso aos serviços públicos, todo mundo trancado e tal. E o senador Confúcio procurou, então, o professor Berlano, na época reitor do Instituto Federal, para a gente poder, com uma proposta de construir uma solução inteligente para poder resolver esse problema durante a pandemia. A gente não tinha ideia de quanto tempo ia durar a pandemia. Isso foi em outubro de 2020. Eu estava, inclusive, em Brasília nesse dia. E aí nós tivemos uma reunião para poder definir o escopo do projeto e custo desse projeto inicialmente. Quando foi desenhado o projeto, nós não tínhamos ideia do tamanho do recurso ainda e nós não tínhamos ideia da quantidade, do tamanho do escopo. Mas nós começamos a trabalhar a partir de então para atender 5 temáticas diferentes, 5 eixos. Sim, 5 dimensões. Isso, que é a educação, a saúde, inovação, empreendedorismo, segurança e governança. A partir de 2021, nós já tivemos uma ideia de orçamento. Então, o professor Sérgio e eu começamos a desenhar o que é hoje o projeto. O professor Sérgio ele escreve brilhantemente. E eu sou da área técnica, então a gente ia conversando. O professor Sérgio ia perguntando, ia consultando, a gente ia conversando e chegando no meio termo para poder construir a ideia. A partir de 2021, dezembro de 2021, nós recebemos o recurso de R$22.345.000 para poder implantar o projeto em Ariquemes e nós começamos a desenvolver o projeto a partir de então. Começamos a firmar a parceria com a prefeitura, com o ente municipal, que precisava da parceria firmada entre a prefeitura e o Instituto Federal. Esse projeto teve que ser aprovado, porque na época veio emenda parlamentar via Ministério de Ciência e Tecnologia, então ele teve que aprovar o projeto, também foi uma tramitação. E posteriormente, em dezembro, nós recebemos o recurso e já começamos a executar o projeto a partir de dezembro. Oficialmente, nós começamos a elaborar, abrir os editais em fevereiro de 2022. Então, desde dezembro, nós começamos a desenhar a ferramenta, que a gente teria que comprar software, equipamento, fazer licitação. Não adiantava nada eu ter equipe e não ter equipamento para trabalhar. Sim. E nós não tínhamos software, nós não tínhamos computadores para rodar o software que a gente precisava desenvolver. Uhum. E aí nós começamos a desenvolver. Quando foi o primeiro eixo, que é a educação, inclusive, ele é uma parte do projeto do ProIFES. Então, o ProIFES foi agregado como uma solução de desenvolvimento de software, de gestão para a parte educacional. Então, ele é o primeiro eixo justamente porque ele já estava em desenvolvimento no momento que o projeto Cidade Inteligente foi concebido. Posteriormente, nós fomos atrás de solução para não reinventar a roda, nós fomos atrás de uma solução que fosse open source, que fosse gratuita, de saúde, para a prefeitura não ter custo mensal de manutenção, porque esses custos são muito altos. Nós descobrimos que a prefeitura de Blumenau havia desenvolvido um software de saúde de gestão para UBS e PSF com uma tecnologia, com uma ferramenta chamada Genexus. E nós já havíamos decidido que nós iríamos usar Genexus, que é uma ferramenta de prototipação, de desenvolvimento de solução, low code. Então a gente ia desenvolver muita solução sem criar uma linha de código. Então, optamos por usar o Genexus. Fomos em Blumenau, fizemos uma parceria com a universidade, ela nos cedeu a ferramenta, o código, o direito autoral, para que a gente pudesse alterar e ampliar o uso da ferramenta. Então, hoje, a ferramenta de saúde já está ampliada em relação ao que era em Blumenau, que era só para atender PSF e UBS. Hoje, a UPA de Ariquemes atende integralmente com a ferramenta. Então, já tem parte de média complexidade, já está finalizando o desenvolvimento. E a baixa complexidade, que é o PS e PSF, já está operacional. Nós vamos entregar esse mês de outubro ainda a ferramenta para o município de Ariquemes para que ela possa gerir a ferramenta de saúde. O terceiro eixo é inovação e empreendedorismo. Nós estamos, segunda-feira próxima, dia 23, nós vamos lançar o edital da reforma do espaço, do prédio que nós vamos ocupar como Centro de Inovação e Empreendedorismo. É um prédio de aproximadamente 1.200 metros quadrados, que haverão espaço de estúdio para poder fazer um podcast, uma gravação, um estúdio de vídeo para poder gravar divulgar alguma também para o trabalho de Cidades Inteligentes. Até para as pessoas que querem inovar. Você for lá em Ariquemes, por exemplo, você quer fazer um podcast com a prefeita. Eu quero fazer um podcast com o empresário. Você vai ter um espaço para poder fazer. Sim. Tem um espaço propício para isso. Então também reconhece a importância. Pois é, e aí vai ter um estúdio. Então você pode até fazer um vídeo e editar o vídeo lá. Então vai ter um estúdio com chroma key, com uma tela interativa e tal. Até porque o empresário quer desenvolver uma ação, por exemplo, e quer divulgar essa ação. Sim. E é muito mais barato ele produzir do que ele pagar uma produtora. Quem consegue fazer,
Pode fazer. Além de que traz isso para o meio público, né? Sim, você torna uma ferramenta, você dá inclusão para as pessoas que não têm acesso a isso. Aham. Quantas pessoas têm acesso a uma estrutura como essa? Sim, verdade. Isso é poucas pessoas. Então as pessoas às vezes querem, têm ideia, mas não têm oportunidade. Então a gente vai oportunizar isso. Falando um pouco sobre o trabalho, aqui na feira, você veio com... O Maurício. E vocês estão a planejar apresentar o que para o público? A gente está apresentando como é que está o projeto hoje, qual é o escopo do projeto, de onde ele começou, que era nada, Aham. para onde a gente vai entregar até março do ano que vem, a gente vai ter 75% do projeto concluído. Entendi. Você tem uma apresentação em vídeo, né? Temos um vídeo, dois Sim. na verdade. Um vídeo mostrando o projeto de forma geral, o que é a ideia do projeto, e um vídeo mostrando o que é o Centro de Inovação e Empreendedorismo. A primeira vez do professor nessa feira, Não, a minha segunda, viu? Ano passado Legal. e esse ano. Gostando? Sempre. Como configura a preocupação do projeto na questão ecológica sustentável? Você poderia falar um pouco? Assim, o Centro de Inovação e Empreendedorismo é o local que a gente vai ter um espaço dedicado para o projeto. Todos os demais espaços, eles não têm, todas as demais ações não têm um espaço dedicado, porque vai ser um sistema de educação que funciona na escola, no município, saúde, hospital, então a gente não tem uma pegada, a gente não consegue mexer ou atuar nessa parte com o município. Sim. Isso é uma definição do município. O espaço Centro de Inovação, ele será autossuficiente em energia solar. Ah, que bacana. Então ele vai ter energia solar para poder, ele vai gerar 30% a mais do que o consumo previsto. Aham. Então é um espaço que terão dezenas de aparelhos de ar-condicionado, então são 7 salas, são 7 Não salas tem- de aula. Sim. Então serão ar-condicionado de 60 mil BTUs, eu tenho espaços de 48 mil BTUs, eu tenho um auditório de 200 pessoas. Aí eu tenho vários espaços menores, então nós estamos agora, lança a licitação, o processo de contratação da empresa de reforma na segunda-feira. Na próxima quarta eu contrato uma empresa para poder fazer o projeto elétrico para a subestação e a construção da usina solar para esse espaço. Então ele vai ser autossuficiente em energia solar. Não só na pegada do meio ambiente, mas também na pegada econômica. Porque Sim. manter um espaço desse tamanho é caro. Sim. Consome muita energia elétrica. A ideia, inclusive, nesse espaço vai ter um carregador para carro elétrico. Tem um wallbox. Nós ganhamos um Ah. wallbox para colocar lá. Ariquemes não tem carros elétricos, tem 2. Até onde eu sei só tem 2. Aham. Né? Então, mas se vem alguém de Porto Mas é Velho, uma por tendência exemplo. agora também. Se vem alguém de Porto Velho, por exemplo, ele tem onde carregar o carro. Sim. Ele vai chegar lá, ele vai ter um wallbox, que ele vai poder chegar e encostar o carro dele e carregar o Mas carro dele lá. geralmente eles conseguem circular até uns 500 quilômetros, então... Cara, depende. Depende. Depende do carro. Eu tenho um. O meu Ah, circula 250 km. Minha autonomia é 250 km. Entendi. 2 é porque um é meu. Entendi. Que legal. Professor, esse projeto, ele obedece também à Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Você Ele poderia... é baseado na Carta Brasileira de Cidade Inteligente. Assim, os 5 eixos são 5 dos eixos Aham. baseados na Carta da Cidade Brasileira, da Brasileira de Cidade Inteligente. A gente não teve como ampliar mais porque não tínhamos tempo e nem recurso para poder ampliar. Então, por exemplo, mobilidade urbana. A gente não consegue, porque mobilidade urbana é política pública. Então, transporte público, transporte coletivo, a Vocês gente não não são do tem. seu escopo. A gente não consegue atuar. Meio ambiente, é política É pública. verdade. Então a gente não consegue avançar. Nesses quesitos. Então a gente teve que trabalhar com aquilo que a gente conseguia fazer uma junção e entregar um produto para o município. Falando de limitações, outra limitação que eu percebo é a questão de implantação, às vezes, de adaptação da cidade, né? Tem muita coisa que, na verdade, é implantação conforme as características locais que é falado na cartilha, né? Sim, a gente tem que adaptar. Muita coisa tem que ser adaptada. Isso tem que adaptar de acordo com a realidade local. Eu não posso pegar a carta brasileira e Aham. comparar São Paulo, comparar Exatamente. Brasília, por exemplo, onde eu tenho Aham. toda uma estrutura pré-construída. E você leva para uma cidade da região amazônica, onde eu tenho dificuldade de acesso à internet, muitas Sim. comunidades, eu tenho dificuldade de saneamento básico. Questão de adaptação. Isso, então eu não consigo fazer, eu não consigo aderir na integralidade. Na integralidade. Você pega saneamento público, saneamento básico. Uhum. Quais cidades brasileiras? Em Rondônia, só Cerejeiros que tem saneamento básico Sim. em O Paraná totalidade. está tentando agora, por exemplo. Não, Cerejeiros é a cidade em Rondônia que tem 95% de Sim. rede de esgoto. Só ela. As outras cidades têm 5, 8, 10%. Falando em Cerejeiras, ela é uma das cidades, né, que está em A negociação. próxima. É. Não, negociação não, está Está estabelecido. estabelecido já? Cerejeira e Rolê Moura. A gente está em processo de contratação da fundação para poder receber o recurso. O recurso vem para o IFRA, a gente transfere recurso para a fundação e é gerido lá. Por que tem que ser assim? O orçamento da instituição, quando chega no final do ano, ele zera. Então, se eu tiver dinheiro em caixa, eu perco o dinheiro. Então, eu não Entendi. posso manter o dinheiro em caixa. Então, a Aham. gente manda para a fundação e a gente vai comprando parceladamente os produtos com acordo com a demanda. Quais outros municípios já manifestaram interesse? Ah, todos. Todos? Endereço todo mundo tem, Que falta legal. dinheiro. Então, nós já fomos chamados Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho. Que bacana. Todo mundo quer. Aham. A solução de graça. Eu vi que eram 22 municípios agora. 22 municípios serão atendidos pela educação. Ah, sim. Já é o projeto de educação, que é o PROIFES, ele já está atendendo, ele entregou lá em Paraná há 2 semanas atrás, saiu caminhões e caminhões de equipamento, Entendi. que é do projeto de informatização escolar.
A cidade inteligente, os municípios têm nos procurado. A ideia é que a gente avance com esses municípios, a gente vai entrar em negociação com eles para a gente poder avançar com eles também, porque a solução está pronta. Entendi. É, Você falou da colaboração com o município de Blumenau, mas vocês também têm com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, certo? SWAP, nós adotamos a ferramenta. O SWAP vai ser a ferramenta de gestão do que vai ser adotado pelo município. Inicialmente, o SWAP está sendo implantado para gestão e controle de processos, né? Em substituição ao SEI. O Instituto Federal usa o SEI como documento para gerir processos e a Prefeitura de Ariquemes optou pelo SWAP, porque o SWAP eu tenho dentro da mesma ferramenta, gestão de processo, controle de frota, controle de almoxarifado, controle de pessoal. Então, a ferramenta, aos poucos, ela vai ampliando o leque de utilização do município. Entendi. Quais vocês diriam que são os objetivos gerais do projeto atualmente? Tornar a cidade inclusiva, as pessoas sentirem a sensação de pertencimento, porque eu vou fazer uma solicitação sem ser da minha casa, eu não preciso mais ir na prefeitura, ficar esperando pegar fila, ou pegar um trânsito, ou pegar um mototáxi para poder me locomover 5, 6, 8, 10 quilômetros no sol quente para poder ser atendido, sabe lá Deus se eu vou ser atendido ou não. Agilizar o processo. Isso, eu consigo fazer tudo da minha casa. Informativo. Então eu preciso fazer um pedido de alvará de construção, faço da minha casa, preciso fazer um alvará de funcionamento de uma empresa, de uma lanchonete, eu consigo fazer da minha casa. Então eu vou conseguir me sentir parte do município, eu não vou ser mais excluído. Então eu tenho um fluxo de processo definido, eu sei qual que é o passo a passo. Vai ter lá um botãozinho, solicitar um alvará de construção. E aí ele vai preenchendo passo a passo, em casa eu consigo preencher. O sistema de saúde, o prontuário médico é meu, não é do hospital. Então quando eu chegar no médico particular, eu posso falar, doutor, esse aqui é meu prontuário médico. Eu tô fora, eu tenho uma doença pré-existente, sou hipertenso. Doutor, esse aqui é meu prontuário médico. Então ele vai estar comigo. Então as pessoas vão começar a ter a realidade, a sensação de que o serviço está sendo feito para ela. Sim. E não meramente um serviço público sem nenhuma delimitação, sem nenhum objetivo. Qual que é o objetivo do serviço que não tem o público como atendido? E quais você diria que são os desafios do projeto? Rapaz, quer que eu comece por ordem alfabética ou Em cronológica? linhas gerais, assim. Cara, o primeiro desafio é a gestão pública abraçar a causa. Entendi. Esse é o primeiro problema que nós tivemos, que foi justamente convencer o gestor público de que era possível, de que a gente ia entregar uma solução. Enquanto ele não vê a solução acontecer, a gente não tem apoio. E essa falta de apoio é muito difícil, porque eu dependo de espaço físico, que eu não tenho. Eu dependo de acesso à informação, que eu não tenho. Então, tudo isso é muito dificultoso. Então, o processo ele demorou muito tempo a avançar, porque a prefeitura, a gestão, demorou muito tempo a abraçar a causa. E ao longo do caminho as políticas vão mudando. Então, quando eu começamos o projeto, a secretária de saúde, por exemplo, era uma. Ela saiu, assumiu um secretário de saúde, que era o Renan. Renan saiu, assumiu outra secretária. Então, cada vez que assume um secretário diferente, a política muda. Então, isso me impacta no cronograma de execução. Sim. Então, esse é o principal problema. O segundo problema que nós encontramos foi contratação de bolsistas. Porque assim, nós tivemos que abrir 4 editais para conseguir suprir a nossa demanda naquele momento. Então, tivemos muita dificuldade de conseguir cumprir, ter gente para poder desenvolver solução. Você disse que tem uma equipe de mais de 85 pessoas? 85 pessoas hoje. Legal. Nós temos 5 coordenadores de eixo, um supervisor que é o professor Sérgio, eu. Aí eu tenho equipe, tem uma pessoa que é a Rosângela, que mexe só com gestão de pessoas, que eu tenho todo mês relatório, fazer pagamento desse pessoal, contrato. Eu tenho uma pessoa que me auxilia no processo de aquisição, controle e recebimento desses produtos, cessão desse produto, para que a gente cede esse produto não é doado, ele é doado no final do projeto para a prefeitura. Aí eu tenho desenvolvedor, eu tenho design, eu tenho arquiteto, eu tenho engenheiro. Uma equipe multidisciplinar. Entendi. Professor, muito interessante o projeto das cidades inteligentes. Obrigado. Eu adorei conhecer de primeira mão, através do professor. E obrigado por ter participado. Você gostaria de deixar um recado para a comunidade dos alunos e a comunidade externa? Pessoal, acompanhe o projeto pelo site cidadesinteligente.ifro.edu.br ou Cidades Inteligente Online. A transparência do projeto está lá, todas as folhas de ponto dos colaboradores, cópia de nota fiscal dos produtos que nós compramos, a gente preza pela transparência. Para você ter ideia, para me finalizar, nós fomos comprar um equipamento para a prefeitura que custava R$1.200.000. Nós negociamos que conseguimos pagar R$55.000 no mesmo equipamento. Uma fração. 5% do valor inicial do equipamento. Então, a gente consegue negociar. Então, a gente preza muito pela transparência, pelo bem público, pelo processo, para que as pessoas se sintam incluídas. Então, acompanhe o processo. Você, aluno, você, profissional, acompanhe também o site, que lá a gente divulga os editais com as oportunidades de bolsas que o projeto oferece para todo mundo. E obrigado pela oportunidade. Obrigado, dizemos nós. Obrigado, professor. E é isso, gente. Obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui do Podtech. Estamos na 3ª Semana Nacional da Feira da Educação Profissional Tecnológica.
Fiquem ligados, por favor, curtam o vídeo, sigam o canal, ativem notificações, porque essa semana a gente ainda vai estar entrevistando mais outras pessoas tão legais como o professor Wagner Schwab.